Então, queridos, nessa continuidade foi bem interessante, Rob, sua colocação, né? Eu quero chegar lá, inclusive, para fazer essa comparação também. Mas para a gente entender, de fato, quando a gente vê esse princípio, né, esses primeiros séculos da perseguição dos cristãos, a gente percebe que ser cristão, né, nesta época, era ou a pessoa de fato era, ou ela tinha passado pela experiência do novo nascimento, ou ela recuava, porque não tinha como você enfrentar tudo isso, né, face à morte, porque diante da morte as pessoas se revelam, né, irmão? Você não sustenta algo que não é real na sua vida, quando isso vai te levar à morte. Agora hoje, é assim, existe um lado positivo e outro lado negativo. O lado positivo que nós vivemos hoje, por exemplo, num país como o nosso, democrático, onde há liberdade religiosa, isso é lógico que é uma bênção. Eu não vejo que é necessário nós termos uma perseguição, né, como tínhamos, ou como ainda existe hoje na Coreia do Norte, nos países onde o islamismo, né, a lei, a Sharia, a lei do Islã, ela é implantada. Não vejo vantagem nisso, no sentido que a gente precise disso. É possível nós sermos fiéis no contexto de liberdade que a gente vive. Agora, fato também que isso afrouxa, isso vai relaxando, né, alguns cristãos por não serem tão exigidos nessa sociedade que nós vemos crescer, né, ano após ano, década após década, a aderência, vou usar essa palavra, a aderência, a associação de pessoas à religião cristã, né? Eu vejo que nós temos, os discípulos de Cristo, nós temos uma tendência em relaxar, tanto no âmbito pessoal quanto no coletivo. É só pegar a nossa vida pessoal. Quando a gente está passando por dificuldades enormes na vida, angústias, tristezas, privações, a nossa tendência é ter uma comunhão mais estreita com Deus, é viver numa dependência maior de Deus, é se dedicar mais à oração, né? A busca por Deus, essa vida piedosa. Quando parece que as coisas vão sendo resolvidas, vão se encaixando, né? A gente vai tendo uma certa tranquilidade na vida, estou falando no âmbito pessoal, a gente parece também vai relaxando, já não ora tanto, às vezes já não se engaja tanto nas atividades de uma igreja local, ou não se preocupa tanto em trabalhar no reino de Deus, em compartilhar o evangelho. Então a gente percebe que na vida individual isso também é uma realidade, quanto na coletiva. Então aqui, amados, nessa época, quanto mais a perseguição ela se dava, mais os cristãos verdadeiros, aliás, nessa época não tinha os aventureiros, não tinha esses, a gente chama de os fanfarrões da fé. Você não tinha. Esse povo que diz sou crente e não era. Você não tinha. Porque isso lhe custava a vida. Proferir Cristo publicamente lhe custava a vida, né? Lhe custava o emprego, lhe custava os bens, lhe custava a liberdade. Então não era qualquer um, era só de fato aqueles que tinham passado pela experiência da regeneração. Só esses que professavam publicamente a Cristo. Então hoje não é tão diferente. Quando a gente pega aí Coreia do Norte, como eu disse, alguns lugares da China, quando você pega o Egito em algumas partes, e outros lugares, né, pontuais, onde hoje a igreja que mais cresce hoje no mundo, Coreia do Norte, que é a igreja perseguida, é a igreja clandestina, né? Onde mais cresce hoje a igreja, onde a igreja é mais pura, onde a igreja é mais fervorosa, onde a igreja ela é mais dedicada a Cristo, onde há mais pureza, é na Coreia do Norte. E lá não tem liberdade, lá é de fato a perseguição nos moldes que era nesse tempo aí do Império Romano. Não crucificam, não tem lá essas questões, mas torturam, prendem e matam cristãos. A gente está falando do século 20, 21, né? Mas na nossa cabeça de brasileiro, de um país onde a liberdade é religiosa, esse negócio fica meio, como assim? Estranho isso, né? Pelo fato da igreja brasileira negligenciar o aspecto missões transculturais também, não entra na cabeça dos crentes que essa possibilidade é real hoje, que hoje existe os irmãos,
né? Poucas pessoas conhecem a realidade da igreja perseguida. Poucas pessoas sabem, inclusive, das agências a gente chama, né, Gerson, de... eita, me fugiu da mente agora. São as para-eclesiásticas, né? Você fez parte, ou faz parte ainda, não sei certo, e eu já trabalhei algum tempo também, 10, 15 anos mais ou menos, com as para-eclesiásticas, que são as agências missionárias. E aí você tem a Jocum, né, que o Gerson fez ou faz parte, a gente no Brasil, só estou falando do Brasil. Nós temos aqui a Missões Horizontes, a Portas Abertas, que é uma que traz, né, anualmente eles trazem a lista lá dos países onde os cristãos são mais perseguidos, né? Pelo menos a informação que eu tenho. Você pode até me atualizar aí, Gerson, você que é um cara mais antenado, né, nesses pontos aí, mas só para entender. Então, como a gente aqui afrouxou, de boa, se estivéssemos falando de 1950, 1940, 1960, a gente ainda ia entender que de fato ser cristão não era coisa fácil, né? No Brasil já houve a questão de que por você ser cristão, você não comprava materiais de construção, por exemplo. Pastores interiores em muitos lugares do Brasil, eles não tinham direito, não vendiam, tá certo, material de construção, porque eles não queriam que igrejas fossem construídas. Em uma época no Brasil, onde muitas cidades, quem mandava não era o prefeito, era o padre, tá certo, irmão? O padre que mandava, ele não autorizava. Aliás, teve um tempo que não era o Estado em si que fazia casamento, era a Igreja Católica. E não casavam cristãos. Olha só. Então, eu estou falando de Brasil, estou falando não é um tempo tão distante assim, né, se comparado com essa história toda aqui. Então, eu fiz aqui essa mistureba, vim para cá, fui para lá, mas voltando então, Robson, nós vamos voltar nesse ponto aí que você abordou, tá? Pretendo dar uma caminhadinha e chegar aí de novo e a gente retoma nesse ponto aí que você comentou. Eu acho isso aí muito bom para a gente fazer esse link aí, né? Mas só vou dar uma pequena recuada novamente agora para a gente pegar essas informações aqui. Mas o teu comentário é pertinente, é fato. Hoje está muito tranquilo, muito sossegado, e a gente percebe então, quando nós somos exigidos, né, como cristãos, muitas vezes a gente recua em poucas coisas, né, se comparado com a situação desses irmãos. Ninguém está nos ameaçando de morte muitas vezes. Às vezes é um emprego que a gente não quer perder, né, e a gente negocia um valor, então, talvez não é negar Cristo nesses moldes, mas a gente negocia, né, vai ali e tal. Eu já tive situações de alguns alunos, inclusive, de me relatarem algumas questões. Eu falei, não, mas calma aí, não é bem assim. Ou a gente, de fato, abraça, né, o discipulado e o evangelho como ele é, ou então, amados, o dia que houver, porque uma coisa que eu falo nessa matéria quando eu trato com os irmãos, é o seguinte, até um irmão me lembrou esse ano, quando da pandemia, uma série de coisas, né? E ficaram sem poder ir para a igreja, e pessoas ficaram fracas espiritualmente, e aquela coisa toda. Eu falo, bom, irmãos, aí o irmão me lembrou, né? Ele falou assim, professor, eu lembro que você falou que se houver uma perseguição no Brasil, é bem possível que 80%, 90% desse povo que frequenta a igreja desvia, não aguenta, porque não tem a firmeza, a convicção, a experiência do novo nascimento, a vida pessoal com Deus, não tem a convicção de fé, não passaram pelo novo nascimento, né? Ou tem talvez o evangelho, ou tem a sua crença como uma parte da sua vida, como um compartimento que está lá na sua vida, e não como um tudo na sua vida, né? Então a gente vê hoje, se houvesse uma perseguição religiosa, primeiro, os cristãos hoje são quase que dependentes de espaços religiosos que nós chamamos de igreja. Tudo isso é saudável, é bíblico, é necessário. Mas há uma dependência, ao meu ver, né, exagerada. Não conseguem buscar em Deus uma orientação para a sua vida. Sempre depende de um líder, de um pastor, de um pregador, de um professor.
eles não conseguem ter um relacionamento pessoal com Deus, não tem uma convicção de fé, não tem uma vida com Deus e sempre depende de igreja. Se não for para a igreja, fica fraco. Se acontecer alguma coisa, não conseguir participar de uma, duas ceias e não frequentar cultos, parece que desvia ali, acabou a convicção de fé. Fala, bom, tem alguma coisa de errada nisso. Será que Cristo, ele se manifesta? Será que a gente se relaciona com Jesus somente num ambiente religioso, num ambiente de igreja? Será que nós não aprendemos que o sacerdócio, ele é universal e não pertence a um líder? Que o evangelho não é uma religião de sacerdote, e sim uma religião de sacerdócios, onde cada um tem a sua ligação direta com Deus? Eu não estou dizendo que a gente não precisa de líderes, de pessoas que nos pastoreiem, de pessoas que nos ajudem, irmãos que compartilhem conosco o sofrimento, que orem por nós, que nos ensinem, que dividam mutuamente os dons e que nós possamos ser edificados mutuamente nesse corpo de Cristo, porque nós vivemos da comunidade, para a comunidade e da comunidade. Isso é fato. Mas a gente precisa ter um equilíbrio, porque a igreja viveu 300 anos sem templo. 300 anos, amado. Muito bem, obrigado. Não é? Então a gente percebe que, fazendo essas comparações, como eu disse, a gente percebe que tem algumas coisas muito erradas hoje na nossa vida, né? Na nossa vida de discípulos de Cristo, quando a gente identifica essas questões. Então, infelizmente hoje, as pessoas elas vão muitas vezes em alguns lugares, elas não conseguem nem ter relacionamento com pessoas que não são da mesma crença, que não partilham da mesma fé. Então tem gente, pelo amor de Deus, irmãos, a gente, com a Jocum mesmo, né, Gerson, aqueles evangelismos de impacto, né, que a Jocum faz em parada gay lá em São Paulo, na Paulista, a Basílica da Aparecida, Barretos, o Carnavalzão na Bahia, Freio... Hã? Carnaval. Onde? A zona de prostituição lá de Belo Horizonte. Belo Horizonte, Campinas, né? Tem um bairro todo lá só de prostitutas e tal. Então esses ambientes que são muito hostil, muito difícil, onde as trevas mesmo assim escravizam as pessoas, né? Um ambiente opressor mesmo. Se cristãos se depararem com essas realidades, eles não suportam, muitas vezes não aguentam esse embate, né? Esse embate com as trevas, porque a gente percebe que não tem a maturidade cristã, não tem um alicerce cristão, não tem uma vida pessoal de devoção, de comunhão com o Espírito Santo, e sempre nessa dependência. Eu costumo dizer que muitos cristãos terceirizam a sua vida, certo? Espiritual, amados, né? Eles contratam um coach, eles contratam um pastor, eles contratam um professor, eles contratam um líder e um mentor espiritual, né? Não leem Bíblia, paga lá a sua oferta e o seu dízimo em uma instituição que mais parece um clube, para ir lá e se alimentar, e acham que todo mundo ali, os líderes, enfim, aquelas pessoas têm o dever e a obrigação de alimentarem espiritualmente, né? De cuidarem dos seus filhos, de direcionarem as suas vidas. Alguns têm até aqueles como um guru, pedem assim orientação para tudo, para quem deve casar. A gente chega nesse absurdo em algumas denominações e alguns movimentos desses. Com quem eu devo casar, eu preciso perguntar lá para o pai apóstolo, né? Pro cidadão lá, né? Se devo viajar ou não, se devo comprar ou não, se devo sair do emprego ou não. Quer dizer, as pessoas são dependentes dessas pessoas e não de Cristo. Então tudo isso a gente percebe que vai criando uma distorção na sua formação como discípulo de Cristo. Pessoas não são ligadas. Eu costumo dizer que nós, como líderes e cristãos talvez um pouco mais maduros do que outros que estão chegando, né? O nosso papel é emancipar essas pessoas de nós, amados. Tá certo? Então eu, como professor, meu sonho é que um dia não precise mais de cursos de teologia. Eu vou perder o emprego, eu sei, mas aí... Eu sonho que um dia que a gente não precise mais de pastores, irmãos maduros que nós chamamos de pastores, para cuidar de outras pessoas. Porque todas essas pessoas estarão maduras, caminharão com as suas próprias pernas, né? Serão também pastores e serão aqueles que ensinarão os pecadores. Eu sonho com esse dia. Eu sei que esse dia só vai chegar quando Cristo implantar
aqui o seu reino. A Bíblia diz isso, né? Pegarão na orla das pessoas dizendo, nos leva a Cristo. Só na época que Jesus implantar essa realidade isso vai ser possível. Mas o que a gente tem que pensar é que a gente tem que levar as pessoas à maturidade, como por exemplo um pai deve fazer com o seu filho, levá-lo à maturidade. O papel de um pai é levar, emancipar aquele menino, para que ele tome as suas decisões como um homem maduro, né? Para que ele dê conta das adversidades da sua vida, para que ele se torne um líder da sua família. Então, quando a igreja pensa essa realidade, a gente percebe que as coisas caminham bem no sentido, né, que a gente tem também pessoas maduras, a ponto de quando houver uma perseguição ou uma situação adversa, elas tomam a decisão, elas e Jesus ali, diante de quem tem que tomar, e tomam a decisão certa, que é sempre escolher por Cristo e por aquilo que Cristo as ensinou, custe o que custar, seja a própria vida, né, a gente já tem no extremo, mas sejam algumas vantagens materiais, algumas vantagens sociais, algumas vantagens que a gente sabe que muitas vezes perde por se posicionar como discípulo de Cristo. Quem pensa, quem tem convicção, quem tem opinião, sofre oposição dentro e fora das instituições religiosas. Alguns sabem disso, alguns sabem do que eu estou falando e tal. Mas vamos lá, que eu não estou bravo não, eu estou de boa, estou tranquilo, viu? Estou bem aqui, tomar até uma aguinha aqui, ó. Posso continuar aqui, amados, nessa toada que a gente estava aqui? Vamos lá? Deixa eu ver onde eu parei, meu Deus do céu. Eu falei por último do Policarpo, não foi isso? Policarpo, né? Então vamos continuar aqui em alguns personagens aqui que se destacaram, tá? Então Policarpo, né? Felicidade, pastor. Oi? Estava falando da felicidade. 7 filhos da felicidade. Não, mas... Ah, sim, é verdade. Policarpo foi antes, né? Então, mas eu acho que eu encerrei o relato dela, Valdir, no sentido que ela viu seus filhos, né, sendo torturados e tal, e ela mesma depois, mas em tudo isso ela glorificou a Cristo, ela é uma coisa inimaginável, né, irmãos? Tem que ser de fato alguém cheia do Espírito Santo para ter esse comportamento. A gente sabe que isso não é mérito, né? Então aquela pessoa é cheia de fé, aquela pessoa, ela não é o Espírito Santo de fato que trazia uma convicção muito forte no coração dessas pessoas, porque elas se entregavam, elas entendiam de fato o que era o Evangelho, né? Então, na verdade, a gente percebe que o Espírito Santo estava tão impregnado na vida dessas pessoas que elas não tinham, como eu disse, né, que hoje muitas vezes algumas pessoas têm, o Evangelho como algo assim que faz parte da sua vida. Não, essas pessoas entendiam que o Evangelho era tudo, que Cristo era tudo, que a própria vida não era mais importante do que a fidelidade a Deus. A própria vida, amados, quem não teme a morte vai temer o quê? Fala para mim, quem é que para uma pessoa que não teme a morte? Inferno nenhum. Ninguém para uma pessoa que não teme a morte, que entende que morrer por Cristo é um privilégio. Então esses irmãos, eles tinham essa convicção. Morrer por Cristo é um privilégio. Eles queriam, eles entendiam que se Cristo permitisse que eles morressem por causa de Cristo, eles se sentiam privilegiados. Olha que coisa inimaginável, humanamente falando, né? Mas essas pessoas entenderam de fato o que é o Evangelho. Tiveram um encontro verdadeiro, real, genuíno com o Espírito Santo. Passaram não só pelo novo nascimento, mas nutriram uma vida de comunhão intensa e estreita com o Espírito Santo. Conheceram Jesus pessoalmente, conheceram Jesus, né, de uma maneira que Jesus disse que os seus discípulos o conheceriam pessoalmente e que teriam essa vida abundante. Então a gente percebe aqui que esses relatos, né, lógico, isso aqui são pessoas que se destacaram, mas os milhares de irmãos anônimos que morreram, eles também tinham a mesma convicção. E a gente tem assim uma infinidade de relatos. Se vocês querem de fato, né, conhecer diversos relatos, comprem um livro chamado O Livro dos Mártires, tá? O Livro dos Mártires é um calhamaço, é um negócio dessa lapa, assim, ó, deve ter uns 700 ou 800 páginas aproximadamente. Eu li umas 250 para 300 e já fiquei ali meio coisado. Falei, não vou continuar lendo esse negócio não, porque o sangue pinga nas páginas.
né? É sério, é só a história mesmo, os relatos dos mártires. Então, coisa assim que eu falei, nossa, meu, pesado demais. Li lá umas 300 páginas, mas deve ser umas 700, não sei se estou exagerando, mas se não for tudo isso, é umas 600 mais ou menos. Não difere tanto, né? Mas o Livro dos Mártires, tá? John Fox, não me falha a memória, é o autor. Então tem esses relatos que eu estou falando para vocês e tem dezenas e centenas de outros mais aí, que é interessante, né? Só que, rapaz, para quem assiste alguns programas é de boa. Os programas aí que é Mundo Cão, né? Aí Band, vocês estão entendendo, né? Record, os negócios que passa lá é de boa. Eu mesmo não gosto. Mas vamos lá. Nesse tempo também foi martirizado Justino. Justino, inclusive, ele foi conhecido na história, é conhecido como Justino o Mártir, né? Um dos maiores pensadores cristãos de todos os tempos. Eu anotei então aqui para a gente destacar. Milhares de cristãos foram presos, asfixiados e assassinados com requintes e crueldade, né? Então Justino é um. E outro aqui que eu anotei também, aliás, eu mandei para vocês lá no WhatsApp, no grupo lá, não sei se vocês chegaram a ver as imagens, as informações. Se não viram, eu peço que vocês vejam, tá? Né? Coloquei lá ilustrado, né? Cada um deles aqui, outros mais que eu não vou ter condição de falar pelo tempo, enfim, tá? Mas vejam lá no grupo do WhatsApp, eu coloquei para vocês lá umas 10 imagens, alguma coisa assim, todos eles, né? Tem lá o Policarpo, tem lá o Justino Marte, tem lá a Felicidade, tem a Blandina, que eu vou falar agora, uns nomes meio estranhos, né? Então, um dos exemplos mais patéticos que tem aqui, eu tô lendo aqui, tá? É o da Blandina. É uma jovem, uma frágil mulher, demonstrou descomunal firmeza ante o suplício, né? Sua resistência foi um verdadeiro milagre. Os verdugos, ou seja, os algozes lá, os torturadores que a torturavam, precisavam revezar-se. Olha só, uma mulher frágil e aqueles caras acostumados a torturar pessoas, eles tinham que se revezar para ficar torturando porque eles mesmos não aguentavam, não tinham vigor físico. Veja bem, amados, que relato interessante. As feras recuavam ao olhar para ela. Olha só que relato interessante. A gente está falando de uma mulher, uma jovem frágil. Os torturadores, eles tinham que se revezar porque eles não aguentavam, eles não tinham vigor físico para torturá-la, tinham que se revezar. Colocavam nas feras leões, enfim, outros animais ferozes, e esses animais, a primeiro momento, não conseguiam atacá-la. Olha que coisa interessante. Eu lembro de um relato de Paulo, né? Agora eu não vou saber exatamente aqui, me fugiu da memória o texto que mas deve ser lá para a segunda carta a Timóteo, tá? Que a segunda carta de Timóteo é onde ele já está ali no bico do corvo, né? Já está ali para ser martirizado. Mas ele diz um negócio bem interessante. Vou até, enquanto eu falar aqui, eu vou ver se eu acho aqui para vocês, tá? Para dar referência bíblica. Acho que é 2 Timóteo mesmo. Ele vai falar que isso foi o segundo julgamento dele, né? Onde de fato o primeiro ele escapou, aquela coisa toda, foi liberado, mas depois foi preso de novo. E ele diz assim, que nessa ocasião ninguém esteve com ele. É 2 Timóteo, capítulo de número 4, tá? Achei aqui, capítulo de número 4, 2 Timóteo. Deixa eu ver aqui a partir de qual versículo. Deve ser do 16, isso mesmo. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Falando dessa Blandina, eu lembrei agora dessa situação de Paulo, que é algo que se assemelha, né? Então, 2 Timóteo 4 e 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Então olha só, na primeira condenação, no primeiro julgamento, melhor dizendo, no primeiro julgamento, todos abandonaram Paulo, não tinha um amigo sequer para ir lá defendê-lo diante daquele tribunal, né? Cadê os amigos? Na hora do perrengue, da luta, vazaram, linha no pipa, caparam o gato, foram embora. Nenhuma novidade, né? E aí ele vai falar, nenhum me assistiu, todos me abandonaram. Olha que coisa interessante. Só que o texto aqui diz, no verso 17, mas o Senhor assistiu-me. Alguns historiadores vão dizer
que Paulo, quando estava diante desse tribunal para ser julgado, né? E quando todos estavam desamparados, ele estava sozinho ali. Diz alguns historiadores, né, ele falando isso, o Paulo, que o Senhor assistiu ele, é que o próprio Senhor aparece em visão, lá naquele momento, como garantindo para Paulo: Paulo, estou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ainda que todos te desamparem, ainda que a tua mãe te desampare, o Senhor teu Deus nunca te desamparará. Então não tinha nenhuma testemunha, nenhum amigo de Paulo, mas Jesus estava presente. E por causa da presença de Jesus nesses momentos, é que esses irmãos enfrentavam impérios, leões, esses gladiadores, e quem quer que sejam, porque Jesus era aquele que pessoalmente estava com cada um dos seus discípulos, porque ele prometeu isso para nós, que ele jamais nos deixaria só, face à morte e à dificuldade, mas ele estaria conosco, como ele está hoje conosco em todas as situações. Cristo é fiel e, como disse o Policarpo, eu abandonar Cristo, ele nunca me abandonou, nunca me deixou. São 86 anos, não é agora que eu vou fazer isso, não é? Então a gente percebe aqui, amados, a história é uma história de fidelidade, é uma história de milagres, é uma história onde a igreja entendeu quem era o seu Senhor e quem era Cristo. E uma igreja que entende quem é Cristo, quem é o seu Senhor, não é jamais parada por ninguém, como eu já disse, nem a fúria do inferno, nem a fúria dos homens, nem o poder militar, poder bélico, nem o poder econômico, nem o poder cultural, nenhum dos poderes existentes nesse cosmos é capaz de parar uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja militante, triunfante, que arromba, que mete o pé na porta do inferno e que vence tudo e todos. A igreja de Cristo, ela é imparável, invencível. A igreja de Cristo é como um rolo compressor que vai levando e esmagando tudo quanto tem na sua frente. Demônios não param, amados. Reis governantes poderosos não são páreos, porque a igreja, ela é conduzida pelo Cristo, aquele que venceu a morte, o inferno, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e enviou o seu Espírito que habita em cada um dos seus discípulos e aquele que está intercedendo por nós ao Pai. Olha só, vou até molhar as palavras agora, até quem não é pentecostal deve falar aleluia. Então vamos lá. Posso prosseguir aqui, né, mano? Vamos lá. Ô Jesus, eu me esforçando aqui para levar vocês ao entusiasmo da história, né? Vamos lá, então eu estava falando aqui, falei da felicidade, né? E dessa Blandina. Então essa Blandina também é bem interessante a gente olhar um pouquinho lá, aquelas figuras lá, dê uma lida lá, um negócio interessante, visualmente interessante inclusive também, tá? Então eu parei aqui que as feras não conseguiam olhar para ela, né? Encerraram ela novamente no cárcere com o corpo dilacerado. Olha só. Enfim, levaram para ser torturada publicamente de diversas maneiras. Açoitaram ela, fizeram ela ser mordida por feras e em seguida obrigaram a sentar sobre ferros em brasas. Olha só o que fizeram com essa jovem. Como ela ainda permanecia firme em sua fé, amarraram em uma rede para que um touro enfurecido a chifrasse. De sua boca ainda saíam louvores ao nome de Jesus. Então as autoridades ordenaram que ela fosse decapitada. Isso não tem jeito. A mulher não vai negar Jesus de jeito nenhum. E ainda ela fica cantando aqui o nome de Jesus, sendo torturada dessa forma, né? Para eles eram ensurdecedor os louvores que saíam da boca dessa mulher chamada Blandina. Ó, lembra do Paulo e Silas na prisão? Torturado, tomaram a pisa, açoitado lá. E eles cantando, irmão. Cantando lá, né? Não sei o que cantavam, mas eu me lembro, inclusive, de uma música, né? Ou, aliás, de um hino da harpa. A gente pode falar música assim, né? Aí também, para judiar dos irmãos, né? Então, o hino da harpa. O autor ou a autora desse hino foi a esposa do fundador, um dos fundadores da Assembleia de Deus, né? Que foi o Gunnar Wingren, Daniel Berg, vocês sabem que foram esses dois homens,
que fundaram aí a denominação Assembleia de Deus, mais a esposa do Gunnar Wingren, que era Frida Wingren, tá? E esses irmãos passaram uns perrengues, maus bocados, né? No começo do século passado, para trazer o evangelho para cá. Então, ela é autora de uma música chamada de Bem-aventurado. Não sei se vocês lembram. Bem-aventurado o que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Quem de Deus quiser ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter o poder do céu. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Olha só que coisa interessante. Os mais belos hinos e poesias se ouviram na escuridão, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Escorreu uma lágrima aqui. Glória a Deus, varão, porque de fato é isso que a gente precisa entender, que o Espírito do Senhor, ele está agindo na história e não mudou nada, Robson. Não mudou nada, Valdir. Não mudou nada, Gerson. O Espírito do Senhor, a Igreja de Cristo, que esses irmãos aqui participaram, nós participamos da mesma forma. Nós pertencemos a esse povo. Nós pertencemos a esta igreja. Nós somos lavados com o mesmo sangue. Somos ungidos com o mesmo Espírito. Temos a mesma promessa da presença do nosso Senhor na nossa vida. Diante dos perrengues da vida, das adversidades, da fúria dos homens, de tudo isso que a gente presencia dia após dia, de todo o sofrimento que a gente carrega. A gente não é perseguido, mas há uma angústia dentro de nós por ver a igreja do jeito que está, por ver as pessoas sendo enganadas e não se relacionando com Deus como devem ser relacionadas pelos homens. Estão fazendo com aquilo que deveria ser a igreja de Jesus. Nós sofremos da mesma maneira, mas o Senhor é conosco. Mas a gente não vai desistir. Esses irmãos derramaram o sangue deles, amados. Nós não podemos, esmorecer, a gente não pode desfalecer, a gente não pode ser menos do que eles foram, porque o Jesus deles, o Salvador deles também é o nosso Senhor e o nosso Salvador. O Espírito que habita em nós é o mesmíssimo Espírito que habitou na vida desses irmãos. A palavra que eles pregaram é a mesma palavra que nós devemos pregar. O céu que eles aguardam é o mesmo céu que a gente vai. A gente também clama, a gente também ora, a gente também enfrenta o inferno, a gente também não tem medo de coisa alguma, porque Jesus está conosco, amados. Essa é a palavra que nós temos que estar pregando, crendo, abraçando e vivendo esse evangelho poderoso, que faz com que as nossas limitações, as nossas fraquezas se agigantem diante das dificuldades. Esse mundo não pode nos vencer, as trevas não são maiores do que a luz que habita em nós, os demônios que rodeiam este mundo não são mais poderosos do que o Cristo ressurreto, que morreu por nós, que nos chamou para o ministério, que nos chamou para a pregação, que nos chamou para anunciar, remar contra a maré e ir contra as trevas, amados. Nós somos parte desses irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do nosso Senhor, amados, que nos deixou essa tão grande nuvem de testemunhas, que diz o Hebreus. Oh, meu Pai amado, o que a gente pode fazer se não correr a carreira que nos está proposta? A gente não resistiu ainda até o sangue, diz o texto. Então bora lá, desânimo nada, irmão. Toma uma aguinha assim, ó. Toma um fôlego. Vamos embora, ué. Não é, amados? Então, na verdade, quando a gente estuda a história... Oi, diga, meu amado, desculpe. Pode falar. Nós temos que acordar com esse espírito todos os dias. Exato. Com essa convicção, com essa certeza no nosso coração todos os dias. Exato. Eu estava aqui me lembrando do começo da conversão. Eu tinha toda segunda-feira era lento, né? Toda segunda-feira tinha churrasco em casa. Toda segunda-feira era churrasco em casa. Eu chamava um
uns amigos, chamava alguns outros colegas, e bem no começo da conversão ali, e alguns desses traziam bebidas, né? Alcoólicas, e colocavam na minha geladeira. Uhum. Mas passou um final de semana, 2, 3, e aí aquilo com o meu Espírito Santo, aí, como vai ser, né? Aí eu comecei a olhar para a geladeira e falei, pô, a geladeira é cheia de cachaça, meu, mas como é que eu estou servindo a Deus desse né? Sim. Aí eu falei, a única vez que eu disse assim, eu falei assim, ó, vou avisar para você, pode vir na minha casa, eu vou continuar tendo churrasco, mas bebida não entra mais na minha casa. Você traz a caixa de isopor, você deixa lá no coisa, você bebe lá no portão da cerveja, deixa lá no teu carro na caixa de isopor e bebe lá no portão da tua cerveja. Não deu mais 3 churrascos, acabou o churrasco em casa. Aí, ó. Por quê? Porque eu não estava querendo fazer parte daquele grupo. O Espírito Santo ele não faz parte de uma zona. Passamos um momento de querendo fazer parte de um grupo, nós negamos a Cristo. Nós passamos um momento de dificuldade, a primeira coisa que a gente fala, não vou mais para a igreja, não quero mais servir a Deus. Mas na hora que o chicote estrala, a hora que a situação, a primeira coisa, Deus, onde é que o Senhor está? Onde é que o Senhor está que o Senhor não me viu? Né? Então nós temos que acordar com essa convicção todos os dias, que muitos já passaram o caminho, choraram sangue, já passaram o caminho de dor, de lágrima, de pranto, e para a gente estar hoje gozando dessa vida, dessa liberdade. Exato. E muitos ainda estão chorando essas lágrimas, muitos ainda estão pranteando essas dores, né? E nós aqui com essa liberdade toda não temos a convicção de muitas das vezes abrir nossa boca no trabalho, abrir nossa boca na faculdade, aonde a gente estiver, para falar assim, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus liberta, para falar desse Jesus, para transportar esse Jesus, mostrar para as pessoas no nosso semblante que Jesus é realmente na nossa vida, que Jesus pode mudar a história das pessoas, assim como mudou a nossa. E nós às vezes nos envergonhamos, negamos a Cristo em pequenas coisas, e não passamos nem um terço do sofrimento que nossos irmãos já passaram. Esse período, né, eu vou, se Deus quiser, na próxima aula eu ainda vou continuar abordando alguns casos desse aqui e tal, e depois, né, talvez na metade da próxima aula, se Deus quiser, a gente já dá um outro salto, né, na história. Mas eu ainda pretendo falar algumas questões aqui. Mas até aqui, o que eu percebo, o que eu vejo, é que o que serve para nós como reflexão é para que a gente possa entender, amados, que se nós temos a liberdade que nós temos, custou vida de muitos irmãos, que para ter essa liberdade de eu ter aqui, ó, em uma avenida, em um lugar, assim, em uma placa lá, aliás, eu estou do lado de uma igreja evangélica aqui, ó, que é a minha igreja, inclusive, Igreja Batista, primeira igreja batista grande aqui e tal, de Nova Almeida. Eu estou aqui numa avenida e tem uma placa aqui, curso de teologia. Eu falo abertamente da palavra. Se eu quiser numa praça amanhã, eu abro a Bíblia lá e prego. Para a gente ter essa liberdade, muitos irmãos morreram. Muitos irmãos, eles perderam não só a vida, mas a família, viram seus filhos, mulheres. Amados, tem relatos assim. Tem um livro que eu gostaria que vocês também conhecessem, se não conhecem. É um livro que relata sofrimentos. David Umbrand, se não me falha a memória. Rapaz, eu não sei se é exatamente isso aí, agora me deu uma embaralhada na cabeça, mas é Torturados por Amor a Cristo é o título, tá? Vai falar de um irmão que sofreu tortura aqui na época do nazismo, Torturados por Amor a Cristo, um clássico, conhecidíssimo. Então, se vocês puderem adquirir esse livro, se não conseguir, me fala, eu dou uma pesquisada, envio para vocês aí, tá certo? Deve ser barato, não é caro, me fale. Eu queria que vocês conhecessem esse livro, Torturados por Amor a Cristo. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.